Uma vez, bom dia você que está assistindo ao vivo a nossa transmissão da Semana de Prevenção e Cuidado ao Uso e Abuso de Drogas. Estou aqui mais uma vez com duas pessoas monstruosas que vão contribuir conosco hoje. Quero agradecer nesta manhã também a você que assiste, você que vai curtir, você que vai nos seguir nas redes sociais, mas também essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores, na pessoa do nosso presidente Francisco Vitorino. Também quero agradecer a todo o Poder Executivo, a comunicação, aos equipamentos, na pessoa do nosso prefeito Aires Sforzato. Quero também aqui, você que está assistindo pela primeira vez, não é justo eu não apresentá-lo, deixa ela falar, embora que você que está a semana inteira, você já sabe quem é essa pessoa que está aqui à minha esquerda. Bom dia a todos, eu sou a Jaqueline, sou psicóloga de formação. Sou psicóloga de formação, o problema é esse daqui. Estou como gestora da comunidade Mãe que Acolhe nesse momento. Estou aqui participando com vocês a semana toda. Hoje teremos mais um dia de grandes contribuições, de grandes aprendizados. E eu agradeço a presença de todos. Acompanhem, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Também quero deixar aqui, antes de passar a palavra para essa pessoa que eu tenho muito apreço, vou deixar ela falar. Vocês estão olhando para ele assim, ele não é o que não é Lázaro, não é, mas é uma pessoa que tem muito conteúdo, muito conhecimento. Também quero agradecer a todos os profissionais que estão aqui nos bastidores, seja da Casa de Leis aqui da Câmara, da Prefeitura de Curitiba, o Conselho Municipal de Drogas, o apoio também da Secretaria de Saúde e Higiene, que me liberou para essa semana estar aqui com vocês. Então, vamos aqui agora passar a palavra para a apresentação da sua pessoa e do conteúdo à minha direita. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Dourado, sou investigador de polícia, represento a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Minha função aqui hoje é esclarecer um pouco sobre as alterações que foram feitas nas leis de drogas. Quero agradecer a presença de Tiago Buscaioli, ao Éder Mello, que é presidente do Comad, também ao prefeito Aires Sforzato, ao Chiquinho, presidente da Câmara, ao Belo, diretora, e estou aqui me colocando à disposição para dúvidas, esclarecimentos, porque nós temos uma alteração recente de 5 de junho de 2019 na lei de entorpecentes, que precisa ser muito esclarecida, que requer assim, uma atenção muito especial, embora ela tenha trazido alguns benefícios para as comunidades terapêuticas. Ela exige ainda muito mais responsabilidade, atenção, e estou aqui para esclarecer todas as dúvidas nesse sentido. Obrigado. Então agora nós vamos desfazer a mesa, deixar o Alexandre Dourado bem à vontade para apresentar o conteúdo. E aí vocês que estão do outro lado aí, vocês também que estão aqui assistindo, podem já anotar o conteúdo e mandar perguntas, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, Se quiser marcar o meu WhatsApp é 11 99870 4347, 11 99870 4347. E aí também quem tem o WhatsApp da Jaqueline, do Dourado ou do Éder, pode também mandar as perguntas que nós vamos também aqui estar respondendo. Hoje é dia de estudar todo o conhecimento que nós temos aqui do nosso companheiro, nosso amigo e representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Então vamos dar início à apresentação, a um bate-papo. Acho importante nós esclarecermos alguns pontos-chave. O tema sobre, vou falar um pouquinho sobre tratamento, e sobre o comportamento de uso, o perfil do uso de drogas, e por que ele é importante, porque ele acaba sendo tão relevante no tratamento da dependência química, porque foi esse comportamento, esse perfil de consumo que despertou a real necessidade de uma legislação específica
e o trabalho tão importante que hoje é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, Saúde e Assistência Social. Ok? Vamos lá, primeiro vou falar sobre padrão de uso e tratamento para a dependência química, mas antes nós precisamos fazer uma retrospectiva, nós precisamos falar um pouco do contexto da Polícia Civil na história, a droga no Brasil, por que foi necessário uma intervenção pública com relação à proibição e por que nós chegamos até hoje numa atualização da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, que foi a Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, assinada pelo nosso atual presidente, ok? Então, meu nome é Alexandre Dourado, sou investigador de polícia, eu compus o quadro do SEAD, que é um serviço de educação e atenção às drogas, desenvolvido pelo DEMACRO. Ainda hoje nós temos a atuação efetiva de muitos colegas aí, levando uma palavra, uma palestra de esclarecimento aos nossos adolescentes, que estão muito suscetíveis aí, estão sendo seduzidos cada vez mais pelo consumo de algumas substâncias, seja o álcool, seja o tabaco, seja a maconha, a cocaína e muitas vezes o crack, né? Hoje nós temos um consumo muito grande de lança-perfume nas escolas, mas todas essas drogas foram uma evolução do que um dia já despertou o interesse da Secretaria de Segurança Pública lá no passado, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos contextualizar a nossa palestra e a Polícia Civil, ok? Vamos para o próximo slide? Polícia Civil do Estado de São Paulo. Qual é a função da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Primeiro, que a Polícia Civil ela é preventiva. Ela tem um trabalho de não só levar ao conhecimento do Ministério Público os crimes cometidos no município, mas também de esclarecer com relação a certos problemas. Por exemplo, nós temos palestras de trânsito, palestras sobre drogas, sobre violência doméstica, sobre que essa uma lei também muito importante do mesmo ano, que é a 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e muitas vezes com esclarecimento nós conseguimos evitar, diminuir os índices de crime no município. Polícia Civil, eu costumo dizer que a viatura é preta e branca, porque a Polícia Civil trabalha com papel, é preto no branco. A gente não tem o direito de interferir na lei. Nós temos a obrigação de legislá-la, de fazê-la cumprir, de executá-la, ok? De fazer o que está escrito ali acontecer. Então, a nossa função é transformar uma ocorrência policial em um caso jurídico. Ele é apresentado pelo Ministério Público, através do relatório do delegado, e o promotor, então, não cabe a ele decidir se ele denuncia ou não, e leva ao conhecimento do juiz. Então, nós temos um inquérito policial no processo, ok? Próximo. Hoje, eu estou aqui representando o Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado-geral de polícia. Quem é a autoridade policial no Estado? É o delegado. A Polícia Militar é uma força pública de segurança que corresponde ao poder público, sim, na segurança pública. Mas a autoridade policial cabe ao delegado de polícia, Dr. Rui Ferraz Fontes. Hoje é a maior autoridade policial do Estado de São Paulo. Eu estou aqui para enaltecer o nome dele e da Polícia Civil, ok? Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre atribuições, funções e contexto histórico. Próximo. Atribuições da Polícia Civil. É a atribuição da Polícia Civil a tutela da ordem jurídica, assegurando a tranquilidade pública, a proteção da sociedade contra as violações e malefícios. Próximo. Funções da Polícia Civil. A Polícia Civil é responsável pela investigação de crimes e sua autoria, elaboração de boletins de ocorrência de qualquer natureza, expedição de cédula de identidade, atestado de antecedentes criminais, alvarás de produtos controlados, prevenção ao uso e abuso de drogas, entre outros. Contexto histórico. Vou ler, tá? O slide para ajudar a gente.
A partir de 1808, com a criação da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, sob a direção do intendente Paulo Fernandes Viana, surgiu o embrião da atual Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, seguida da criação do cargo de comissário de polícia em 1810. Fixou-se assim a nova estrutura policial, o exercício da Polícia Judiciária Brasileira. A Polícia Civil nasceu, então, junto à Secretaria dos Negócios da Justiça, em 1841, tendo como primeiro chefe de polícia o conselheiro Rodrigo Antônio Monteiro de Barros, no dia 23 de dezembro de 1905, através da Lei 975 do mesmo ano, o Congresso Estadual criou a Polícia Civil de Carreira do Estado de São Paulo, cabendo ao secretário de Justiça da época, Washington Luiz Pereira de Souza, as primeiras providências para organizá-la. Foi aí que surgiu a Polícia Civil. Próximo. Lei 13.840. Então é o seguinte, vamos lá entender. Houve uma alteração na Lei 11.343, que era usada desde 2006. Anterior a ela tinha a Lei 6368 de 76. E como tudo evolui, como o consumo de droga evolui, como as drogas evoluem, como o perfil de consumo, o comportamento de uso evolui, nós tiramos uma lei que precisou evoluir as outras leis. Então nós temos uma lei hoje, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a Lei 13.840, que alterou diversas leis e alguns decretos-leis que já eram vigentes, né? Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele percebeu que existia uma necessidade existem alterações feitas com relação ao fim que é dado nos objetos apreendidos com os traficantes. Também houve um upgrade aí com relação às comunidades terapêuticas. Houve pela primeira vez a menção do nome terapeuta, que até então não era reconhecido, né? Uma profissão que agora passa a ser inclusive reconhecida por lei, ok? E as coisas vão mudando, há um dinamismo jurídico, há uma necessidade das coisas começarem a funcionar em função da realidade. Por isso que nós precisamos contextualizar. Eu vou falar de algumas drogas aqui que vocês não vão até rir da minha cara. Mas vocês precisam entender que é o comportamento de uso de um dependente químico que cria a necessidade de legislação e de políticas públicas sobre drogas. Não é simplesmente um detalhe numa ficha de um plano de atendimento individual, de um plano individual de atendimento, que vai ser esquecido ou arquivado. Não, é isso que traz a necessidade de uma legislação específica, de uma atualização e a prática dela com todo rigor, excelência e eficiência que ela merece, ok? O próximo slide. Esse aqui também são alguns decretos-leis que foram alterados, que são bem antigos, a gente datam aí de 42, 43, 46, que quando o Brasil começou a ter a necessidade de pleitear alguma solução para o consumo de drogas. E nós vamos ver que algumas drogas que nós estamos vendo aqui já traziam transtornos. Vamos lá. Essa é a lei que a gente vai falar hoje. Um pouquinho dela. Lei, não dela, a gente vai falar da lei, mas das alterações que ela fez na 11.343 de 2006. Então, a Lei 13.840 de 2019, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas, ok? A Lei 11.343, que é a que está em vigor, alterada pela Lei 13.840 de 2019, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de droga, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Vamos lá, pode ir clicando mais 2 vezes, esqueci uma, mais uma. Aí, perfeito. Vamos lá.
Os primeiros registros de drogas no Brasil. Por que é importante falar isso? Porque, como eu disse, é o comportamento do consumo que acaba despertando a necessidade do Estado de agir de forma que entenda o problema e, se houver necessidade, proíba o consumo. Proíba, de alguma forma, tome alguma iniciativa que venha diminuir os transtornos causados à sociedade. E nós começamos já a ter alguns relatos de droga no Brasil que datam de 1600. Nós temos aqui relatos de consumo, eu tenho um livro chamado A História da Maconha no Brasil, que fala de relatos de consumo de maconha em Itapecerica da Serra, em 1777. E fala que era uma festa regada a maconha em forma de rapé. Secava lá a folha, triturava, e o pessoal cheirava aquilo e já estava trazendo transtornos. Isso em 1777. Quem legislava ainda era a coroa portuguesa, era a igreja. Tiago, era a igreja que legislava. Eles tinham lá, eram os padres que traziam o conhecimento. As pessoas tinham um problema, levavam para a igreja. Olha, fulano está usando droga. Padre, o que você vai fazer? Não mudou muito, né? Um pouquinho mais moderno, mas o problema já existia. O problema já existia. O Santo Ofício de Portugal já tem registros de consumo de droga no Brasil há mais de 200 anos, mais de 240 anos. Então, alguma coisa precisava ser feita. E o que foi feito? Nós vamos analisar um pouquinho, vamos dar uma passeada nesse perfil, nessa época, para a gente entender por que o comportamento do usuário é que trouxe essa legislação nova. Próximo slide, por favor. Vamos lá. No Brasil, no início do século XVI, os primeiros portugueses a desembarcarem no país já encontraram o cultivo de tabaco em quase todas as tribos indígenas. Para os índios brasileiros, a planta possuía caráter sagrado e origem mítica. Na Europa não existia fumo. O europeu não fumava. O europeu vinha para o Rio de Janeiro para consumir café, cigarro e outras coisas no porto do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? No começo do século passado. E já existia esse turismo do tabaco, o turismo de outras drogas, inclusive, e outra especiaria que era consumida no Brasil, que era a cachaça. Ela praticamente nasceu junto com o Brasil e tornou-se a mais nacional das bebidas em 5 séculos de história. Serviu como combustível para os bandeirantes suportarem as longas e insalubres viagens aos sertões. Foi utilizada como moeda de troca de escravos na África. Desencadeou revoltas contra a coroa portuguesa e tornou-se símbolo de nacionalidade em momentos políticos e culturais importantes. Não sou eu que estou falando, a fonte é o UOL. Próximo, vamos lá. Maconha. Cannabis sativa, cannabis indica e cannabis ruderalis, 3 tipos de maconha que frequentaram as praias brasileiras desde o começo da nossa história. A cannabis sativa, ela tem aplicações industriais, fibras de tecido, fibras de papel, o cânhamo, né? Os pergaminhos antigos eram produzidos com essa fibra. No caso, as velas dos navios e as cordas das caravelas portuguesas eram produzidas com cânhamo, que é a fibra da cannabis sativa. Hoje, erroneamente, muitas pessoas chamam a maconha recreativa de cannabis sativa, que não é. Na verdade, a maconha recreativa é a cannabis índica, uso recreativo e medicinal, porque ela tem um teor de THC mais acentuado. Nós temos a cannabis ruderalis,
que sua aplicação basicamente é para cosméticos e alimentação, porque ela é fonte de proteína, inclusive. Engraçado, porém real. Mas vamos falar de outras drogas que já existiam no Brasil, muito antes do MDMA, que é o metileno-dioximetanfetamina, que é utilizado hoje nas baladas com o nome de êxtase, muito antes do lança-perfume, que foi febre nos anos 60, 70, muito antes da cocaína, da cocaína em pó, como a gente conhece hoje, ou pelo menos que é comercializado, já existia a ayahuasca, inclusive é utilizada em ambientes religiosos hoje e permitido, tá? Algumas substâncias, ainda que proibidas pela vigilância sanitária, com certas autorizações, elas podem ser comercializadas. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Mas essa seiva, ela é utilizada em rituais religiosos até hoje. E ela tem uma expressão conhecida, assim, nova, que está sendo utilizada agora, que é o enterógeno e não o alucinógeno. O que seria? Índios da bacia amazônica tomam esse chá enterógeno há mais de 4.000 anos. Qual a diferença de enteógeno e alucinógeno? Bom, alucinações vocês sabem o que é. É ver o que não existe, sentir a presença de algo que não existe, ter alucinações táteis, auditivas, visuais. O enteógeno, ele seria uma forma de conectar uma outra realidade, aumentar o seu nível de percepção, esse tipo de coisa. É um efeito diferenciado, ok? E eu não sei também, nunca experimentei, nunca fui convidado para essa seita ou para esse rito, mas conheço pessoas que sim, que foram. Vamos lá, outras drogas culturalmente utilizadas no Brasil. Cogumelos. Aproximadamente 150 tipos de cogumelos são alucinógenos e apresentam uma substância chamada psilocibina, que ataca diretamente o cérebro, causando alucinações diversas, ataques de pânico, ausência de medo, enjoos e vômitos e desmaios. Outras drogas culturalmente utilizadas no Brasil. Datura ou Brugmansia suaviolens, pertence ao grupo dos anticolinérgicos e pode causar alucinações, conhecida como chá delírio. Seja qual for o tipo de datura, quantidades excessivas ou uso prolongado podem levar a convulsões, coma e ou danos permanentes no cérebro. Os seus alcaloides são extremamente potentes e perigosos. O primeiro caso de intoxicação data de 1866, na Bahia. Então vocês percebem que nós já tínhamos um caso de intoxicação, que isso já foi levado ao conhecimento, então, da saúde, ok? E os cientistas começaram a trabalhar de alguma forma, descobrir o que era isso, se existia alguma maneira de tratar a doença ou se era necessário proibir a erva, né? Esse é o que o pessoal chama de chá de lírio. Então, nós vemos aqui o chá de cogumelo, o chá de lírio e outras substâncias que existiam muito tempo antes dessas drogas modernas que nós conhecemos hoje, já causando transtornos na área da saúde há 150 anos atrás, ok? 160 anos. Então vamos lá. Proibição das drogas recreativas. Espera um pouquinho, o povo está abusando, o comportamento padrão de uso das pessoas já está trazendo, chamando a atenção das autoridades, sim ou não? Sim. Perfeito. A proibição das drogas recreativas. Então vamos lá. Em 1938, o Brasil torna-se signatário no modelo internacional de controle das drogas. A política proibicionista sistematizada que amparava as substâncias entorpecentes surgiu efetivamente na década de 1940, através do Decreto-Lei 891 de 38. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho dessa lei nova, né? Em 2006, o
o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.343, que ia explicar o contexto, o que acontecia com pessoas que utilizavam, comercializavam ou armazenavam drogas. E surgiu uma lei já para substituir a anterior, que era a 6368 de 76, que inclusive essa lei anterior, ela prendia o consumidor de drogas. O artigo 16 dessa lei imputava prisão para aquele que fosse pego com uma porção de drogas. A lei de 2006, a 11.343, já não. Pelo artigo 28, ela já tem outras opções, como trabalhos, sentenças alternativas, que seriam trabalhos prestados à comunidade. Nós temos ao investigado, ao preso, digamos assim, ao condenado, a opção dele assistir palestras, entender que a droga faz mal. Muito inteligente e foi aplicado dessa forma, embora eu nunca vi o juiz sentenciar assistir palestras, pelo menos na região dos fóruns de Itapecerica, Iguaçu, os fóruns de Embu das Artes. Eu nunca vi o juiz sentenciar isso, mas trabalhos, alternativas, com prestação de serviço à comunidade, sim, muito. Muitas vezes você vê o pessoal varrendo rua, limpando, pintando muro, uma turminha assim. Fala, de onde veio esse povo? Veio de uma ordem judicial, de uma sentença judicial. Eles estão lá prestando serviço à comunidade. Então, o artigo 66 da Lei 11.343, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras, sob controle da portaria SVS, Ministério da Saúde, número 344, de 12 de maio de 1998. Vamos lá. A resolução da diretoria colegiada, número 265, de 8 de fevereiro de 2019, vamos só para vocês terem uma ideia. Esses produtos estão na lista E. Vamos ver quais são os produtos. Plantas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas. Legal? Cannabis sativum, Claviceps paspali, Datura suaveolans, Erythrocylum coca, Lophophora williamsi e Prestonia amazonica. Que drogas são essas? Vamos ver. Cannabis sativum nós já vimos. O abuso, só um pouquinho, o abuso da substância pode causar déficit de atenção e memorização, diminuição no número de espermatozoides e dispara a esquizofrenia. Seus principais efeitos incluem desorientação temporal e alucinações. Próximo. Claviceps paspali é um fungo que infecta o centeio e pode causar alucinações, comportamento irracional, convulsões e mesmo a morte. Outros sintomas incluem fortes contrações uterinas, náusea e perda de consciência. Datura suaveolans, que é um chá de lírio. Os adeptos utilizam as flores para obter alucinações visuais e auditivas. Erythrocylum coca. Embora muito comum na Bolívia e no Peru, no Brasil seu cultivo é proibido e seus efeitos são analgésicos. O abuso pode levar à perda de apetite, do sono, alucinações e altos níveis de obsessão e compulsão pelo consumo, também conhecida como cocaína, né? Depois vai ser extraído o princípio ativo. Lophophora williamsi, conhecido por suas propriedades psicoativas, quando ingerido, tendo uma longa história de uso ritualístico e medicinal por povos indígenas norte-americanos. O peiote contém um alucinógeno mescalina. Então essas substâncias, pode passar o próximo, tem mais uma, Prestonia amazonica. Das inúmeras plantas alucinógenas utilizadas pela população indígena da bacia amazônica,
Talvez nenhuma delas seja tão interessante ou complexa no sentido botânico, químico ou etnográfico, como a peberagem, denominada por muitos ayahuasca, caapi ou iagé. Próximo, vamos lá. É possível produzir algumas dessas plantas em casa com a devida autorização? Sim. Não sei se vocês sabem, mas hoje existe o uso medicinal da maconha. Tem muita gente que fala assim, não, mas a maconha é remédio, eu posso fumar. Eu nunca vi um pediatra chegar para uma criança que tem convulsão, bolar um baseado, dar na boca dele, acender e falar, fuma aí. Você não vai ver isso. Mas nós temos empresas que extraem o óleo, né, da maconha, prensa, e esse óleo, uma gotinha desse óleo lá, alivia convulsões e outros mal-estares causados por outros medicamentos, por exemplo, para quem faz quimioterapia, para quem tem convulsões já de nascença. A maconha é remédio? Parte dela sim, né? Ela tem em média 700 substâncias tóxicas, das quais uma é benéfica à saúde. As outras, queimada e misturada com monóxido de carbono, podem causar transtornos de todas as ordens para quem usa, ok? Nós temos várias plantas que são proibidas pela vigilância sanitária, mas que são extratos, seus extratos são tirados para medicamento. Mas in natura, ela não é permitida, ok? Mas eu quero plantar, tudo bem, tem como. Você vai lá, assim, por exemplo, eu tenho um problema de saúde na família e eu preciso da maconha para tratar as convulsões do meu filho. Como que eu faço para plantar maconha em casa? Não tem problema. Você vai ter a prescrição médica, vai ter um laudo médico, você vai ter um pedido de autorização para a Anvisa, você vai ter que fazer um curso de cultivo da planta, você vai ter que se associar a uma entidade interessada no uso medicinal, você vai juntar comprovantes da real necessidade, você vai colocar lá o seu histórico de tratamento, vai fazer um orçamento para provar que o seu plantio é mais barato do que importar, no caso canabidiol, e juntar os documentos pessoais, contratar um advogado e boa sorte. É possível? É possível. Mas você vai ter que passar por um trâmite burocrático muito grande, e se a sua intenção for legítima, com certeza você vai conseguir autorização para ter o cultivo da planta na sua casa. É muito comum, hoje nós já temos aí 16 mil licenças para importar o canabidiol, e nós temos cerca de 2 mil para plantio de maconha em casa, para uso medicinal. Então é possível, tá? Não é impossível, só que você tem que passar por um trâmite burocrático grande. Por que proibir o consumo destas substâncias? Vamos lá. As drogas são um problema de saúde pública ou um caso de polícia? Essa pergunta não quer calar. Por que a polícia precisa interferir no caso do abuso das substâncias? Por que não é um caso de saúde pública? Se afinal de contas, a pessoa que consome está fazendo mal só para ela, né? Essa é sempre a afirmação de quem usa. Eu só estou fazendo mal para mim. E os prejuízos sociais envolvidos? E as questões familiares? E as questões financeiras, orçamentárias? A falência, o seu comportamento destrutivo, agressivo? Será que isso não gera, caso consequências que a polícia tenha que lidar com ela? Então começam a surgir leis proibitivas, tá? Então quem executa a lei é a polícia. Então proibiu o plantio, proibiu o consumo, proibiu o armazenamento, proibiu a venda. Quem que tem que agir? É a polícia. A polícia chega lá, o cidadão está com uma plantação de maconha em casa. Você tem licença para isso? Tenho. Vamos lá olhar? Vamos ver se a licença é quente, se está tudo funcionando direitinho, se tem apoio da vigilância sanitária para fazer esse plantio em casa. Se tiver tudo certinho, beleza. Até a próxima. Se não tiver, flagrante, e você vai ser sancionado.
aí você vai ser sentenciado posteriormente, você vai estar à disposição do artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei do comércio, das transações de droga, transações comerciais de droga, ok? Próximo. Legalizar, descriminalizar ou proibir. Sim ou não? Qual é a solução? Vamos lá. Outra questão que o comportamento de uso leva, prejudica, é a legalização e a descriminalização das drogas, ok? Mas a maconha ela poderia ser plantada, ela poderia ser cultivada no quintal, afinal de contas ela é medicamento, sim. Mas quem prejudica ela? É o uso recreativo. Então existem 3 questões a serem tratadas: a legalização, a descriminalização e a proibição. Vamos lá. O que seria... Não, volta um pouquinho. O que seria a legalização? A legalização seria a total liberação das drogas. A indústria poderia utilizá-la, ela poderia ser vendida nas farmácias, você poderia vender biscoitos de maconha nas suas lojas, você poderia produzir vinho de maconha, chimarrão de maconha, como tem no Uruguai. Legaliza e a indústria pode usar. É bom negócio? Então, tem questões que devem ser estudadas. Financeiramente, alguns países já provaram que é um bom negócio. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, geram em torno de 7 bilhões de dólares por ano com o comércio de maconha. No Brasil não seria diferente. Nos Estados Unidos existem 8 estados que têm o seu consumo legalizado, já com a ciência das autoridades sanitárias, e vendido, comercializado. Aí você chega numa loja lá e vai comprar um biscoito, e o biscoito é feito de maconha. Algum problema nisso? Não, se você não tem nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de informação genética que a maconha possa prejudicar. Por exemplo, uma esquizofrenia. Se você tiver uma esquizofrenia, um histórico familiar de esquizofrenia, de repente esse biscoito de maconha pode disparar. E aí você vai ter problemas posteriormente. Tudo bem? Outra questão é a descriminalização. No Brasil já existe um estudo sério sobre a descriminalização. O que é a descriminalização? É simplesmente fazer a droga deixar de ser um problema de polícia. Não vai mais ser crime. Aí ela vai ser uma questão administrativa, uma questão de saúde, enfim. A polícia não vai mais prender quem trafica, não vai mais autuar quem consome e vai cuidar de outras questões mais sérias, mais importantes, porque afinal de contas a polícia está perdendo essa guerra. Eu, particularmente, Alexandre Dourado, investigador de polícia, sou a favor da descriminalização. Acho que nós precisamos evoluir. Acredito que não adianta mais prender, porque nosso sistema penitenciário está lotado. Recentemente eu tenho tido experiências desagradáveis nesse sentido, porque por conta da pandemia nós efetuamos flagrantes de altas quantidades de droga e muitas vezes nós vemos um traficante sair na audiência de custódia. Nós vemos mulheres sendo presas com grandes quantidades de drogas porque tem um filho lá de 2, 3 anos, a justiça solta para que ela possa responder em liberdade cuidando do filho. Então a justiça está deixando de ser séria e é a polícia que está pagando esse preço. Porque a sociedade não cobra isso do juiz, a sociedade cobra isso da polícia. Quando vê o traficante entrando e saindo da delegacia antes do policial que está apresentando a ocorrência. É desagradável. Mas há que se pensar na descriminalização das drogas. Se nós formos colocar na ponta do lápis, por exemplo, a polícia militar, 2 policiais militares, um soldado andando pela rua com uma viatura, consumindo combustível, sendo pagos pelo Estado, pega um rapaz com uma ponta de maconha. Pega esse rapaz, leva até a delegacia, chega lá, o investigador de polícia vai fazer a triagem
vai constatar, não, é droga. Então, lê os 11.343, vamos deixar à disposição do delegado, o delegado vai verificar se existe relação de comércio, artigo 33. Se não existe, se é apenas consumo, artigo 28. O delegado vai estudar o caso, então tem que pagar o delegado para estudar esse caso. O delegado vai lá, não, artigo 28. Aí, beleza. Aí o rapaz vai ser preso, vai ser detido, vai ser apresentado no dia seguinte em audiência de custódia. O investigador que atendeu a ocorrência vai ter que pegar a viatura, pegar aquela ponta de maconha, colocar num saquinho plástico, pegar a viatura, se deslocar até o Instituto de Criminalística para fazer o exame toxicológico, para saber se aquilo é droga ou não. Vai aguardar 4 horas parado lá, para aguardar o laudo. Sai o laudo positivo para a cannabis sativa, volta, ou cannabis índica, né, que na verdade se popularizou o nome cannabis sativa, mas volta. Aí apresenta positivo, doutor, é droga sim. Então, beleza, vamos começar o flagrante. Já vem o escrivão de polícia, começa lá, 2 horas lá de impressora, papel, e tinta, e computador. Aí terminou, tem que transportar o rapaz preso até uma delegacia de trânsito, onde ele vai aguardar lá normalmente um procurador, um representante jurídico pago pelo Estado, que vai falar, artigo 28, vai pedir a soltura dele, comprometimento dele é participar das audiências, é participar de uma reunião, vai ficar à disposição do juiz. Aí o juiz vai lá para a audiência, paga o juiz, o promotor, um advogado público. Aí terminou tudo isso daí, o juiz fala, posso andar para casa. Se você for pôr na ponta do lápis e entender que isso acontece aos milhões, todas as noites no Brasil, e pegar esse dinheiro, pôr na ponta do papel tudo que foi gasto, e pegar esse dinheiro e investir em palestras de conscientização, seria muito mais proveitoso. Porque no fim das contas a polícia ficou desmoralizada, a justiça onerada, e o rapaz na rua, fumando de novo, usando de novo a droga. Fica desmoralizante. Eu acho que alguma coisa teria que ser feita nesse sentido. E eu sou a favor de um estudo mais sério. E sou bem tendencioso a descriminalização, sim. De algumas drogas, principalmente da maconha. Aí teria que estudar isso para outras, como a cocaína e o crack, por exemplo. Ok? E proibir. Proibir a gente já sabe o que está acontecendo. Né? Estamos perdendo a guerra. Tanto que alguns países já abriram as portas, mas isso não significa. Tem algumas pessoas que você vê militando lá na internet. Não, tem que liberar para diminuir a criminalidade. Desculpa, mas isso não existe. Não, se liberar a maconha vai diminuir o tráfico. Então, desculpa, não existe, mas a cocaína vai continuar sendo traficada. E vai existir o mercado negro, sempre. Né? Então, talvez não interfira em nada. Nós temos estudos de 2015, e está aqui eu trouxe para vocês, que no Uruguai a maconha foi legalizada e os índices de violência aumentaram, principalmente por causa do turismo tóxico. Vamos lá no próximo. Quais são as consequências do uso e abuso? De que maneira isso pode interferir na nossa vida? E falando de padrão de uso de novo, por que o padrão de uso de um viciado em droga pode interferir na minha vida? Por quê? Porque ele tem que fazer a manutenção do consumo dele. De alguma maneira ele precisa conseguir dinheiro para consumir a droga dele. Então o padrão de consumo dele está interferindo na minha vida e está acionando outras áreas da legislação, por exemplo, o Código Penal, porque ele está incidindo em furto, roubo, extorsão, sequestro, entre outros tantos crimes cometidos para obter a droga. Ok? Muitas pessoas experimentam drogas. Todos os dias, milhares de pessoas acessam o mundo das drogas, estimulados por curiosidade, amizade, filmes, músicas, artistas favoritos, festas, parceiros, empolgação, tentativa de melhorar desempenho em alguma área, etc. Porém, o consumo da droga, além dos efeitos desejados, ela também traz os efeitos indesejados, ok? Além dos efeitos desejados, a droga passa a apresentar efeitos indesejados, tais como a dependência química, que afetará o comportamento do consumidor,
que progride no consumo à medida que desenvolve a tolerância à substância de preferência. Prováveis causas da proibição das drogas. Sempre tem até, por que é proibido? Mas por que proibiu a maconha? A maconha é natural. Não tem que proibir. Por que proibiu o chá de milho? Milho dá no mato, no brejo. Por que proibiu? Por que proibiu um cogumelo que nasce na porta da minha casa lá quando chove? Por que proibiu essas substâncias? Elas são naturais. Então vamos tentar entender. Prováveis causas da proibição das drogas. A droga causa distúrbios cognitivos? Sim. Distúrbios biológicos? Distúrbios sociais? Distúrbios financeiros? Distúrbios afetivos? Distúrbios emocionais? Distúrbios comportamentais? Distúrbios familiares? Distúrbios. As políticas públicas têm que começar a tomar alguma providência. Porque, afinal de contas, não é só o usuário que está se prejudicando. Todo o contexto onde ele vive, o bairro dele, o lugar por onde ele anda, acaba sendo afetado pelo comportamento de uso dele. Ok? Algumas substâncias são controladas apenas por intoxicar o organismo. Outras substâncias são controladas por alterar o comportamento. Quando a droga passa a ser um problema? Bom, à medida em que se aumenta a tolerância, aumenta-se também o consumo da substância. E com isso os efeitos indesejados e os distúrbios consequentes do abuso passam a ser mais evidentes. E se não existir uma ação de controle externo, seus consumidores podem chegar a extremos. Algo precisa ser feito. Com o passar dos anos, notamos que algumas substâncias passam a protagonizar as cenas de terror e destruição no contexto urbano, associadas à violência, falência, impotência e descontrole de todas as áreas da vida do dependente químico. Vamos proibir as drogas. Enquanto não existe um estudo eficaz sobre o real perigo causado pelas drogas recreativas, estas seguem proibidas, e seu uso, comércio e posse serão combatidos pelas forças de segurança pública. É aqui que as coisas começam a ficar estreitas. Vamos lá? Qual é a melhor solução? Legalizar, descriminalizar ou manter a proibição? Isso aqui é uma marcha para a maconha que aconteceu em Portugal, né? Eu costumo dizer o seguinte: quem que luta pela liberação das drogas? Quem que luta pela liberação das drogas? Pessoas que nunca tiveram problemas com ela. Você nunca teve problema? O cara nunca perdeu um parente amado, nunca teve que dormir debaixo do papelão na rua, você nunca teve que limpar o bumbum com um saco de cimento, você nunca teve que buscar ninguém na Cracolândia. Ótimo, você vai defender as drogas com unhas e dentes. Afinal de contas, muitos estão lá na frente do computador, postando bobagem nos blogs. Fala assim: mãe, vai buscar maconha para mim. A mãe vai lá, busca maconha para o filho, traz para ele, bola, fuma e não sai nem de casa, senão a mãe não deixa sair de dentro de casa. Eu conheço pessoas com esse perfil. Agora, se você já teve problemas, se você já teve que buscar o seu filho numa cadeia por causa de droga, pegar ele na Cracolândia por causa de droga, teve que pagar dívida em biqueira por causa do seu filho, se você já viu seu filho com os pés e as mãos quebrados por traficante, porque ele de alguma maneira lesou os caras, se você já teve que internar seu filho, pagar uma grana numa comunidade terapêutica, se você teve de alguma forma problemas com a droga, você vai lutar pela proibição dela. Então só quem já teve problemas é que vai entender por que medidas radicais precisam muitas vezes serem tomadas e são necessárias. Vamos lá? Quais problemas serão resolvidos e quais transtornos serão gerados? É essa balança que não quer parar o tempo todo assim. Ninguém sabe onde vai parar essa balança.
Uma hora pensam nos problemas, uma hora pensam nas soluções. Mas, por enquanto, essas drogas seguem proibidas em território nacional. Com a legalização, os crimes diminuíram. Em 2015, o G1 da Globo informou que o Uruguai legaliza a maconha e crimes, tráfico e homicídios aumentam. A legalização favorece a economia do país e gera maiores recursos? Sim, verdade. O cultivo medicinal e terapêutico da maconha gera riquezas, mas em nada melhora a vida do consumidor recreativo. O uso medicinal é prejudicado pelo consumo recreativo? Sim. Pelo padrão de uso do dependente químico, a utilização da maconha como medicamento ainda é modesta no Brasil, sobressaindo o uso recreativo como um dos grandes problemas sociais. O tráfico e os crimes de furto e roubo para a manutenção do consumo ainda são muito mais relevantes que o consumo medicinal. Tratamentos para dependência química. Vamos lá. Todo tratamento para dependentes químicos consiste na imediata separação do paciente da substância irregular de preferência. Como separar o paciente da droga se este não deseja parar de usar? E o que fazer depois que o paciente não tem mais a droga? Então, essas questões não eram resolvidas com a lei antiga, a lei de 2006. Lei 11.343 de 2006, alterada pela Lei 13.840 de 2019. Eu recentemente participei de um curso, não vou falar que curso que é, nem onde foi, nem do que se trata, mas eu fui participar de um curso e tinha uma das perguntas lá assim: qual é a nova lei de drogas? E eu respondi 11.343. E o cara lá colocou errado. Aí eu fui ligar com ele. Como assim errado? Não, porque a lei nova agora é a 13.840. Eu falei, não senhor, querido, de jeito nenhum. A lei 13.840, ela altera algumas leis. A que passa a ser vigente agora ainda é a 11.343 de 2006, com a atualização de 5 de junho de 2019, feita pela Lei 13.840, que inclui alterações na 11.343, mas ela inclui alterações em outras leis também. Então, a lei vigente hoje, no plantão da delegacia, pegou com droga, qual é o crime? Qual é o artigo? Artigo 33, né, o tráfico, no caso, relações de comércio, eu pego dinheiro, crack, cocaína, maconha, lança-perfume, foi pego junto com uma pessoa que estava comprando, quer dizer, comprovou relações de comércio, tráfico. Artigo 33 da Lei 11.343, não mudou nada. O que a Lei 13.840 muda na Lei 11.300? O que a Lei 13.840 muda na Lei 11.343? Questões de fundos para o FUNAT, para onde vai as coisas apreendidas, como vai ser incinerada a droga, como que vai ser, quais providências serão tomadas com relação aos valores apreendidos, enfim, e questões de acolhimento para o dependente, para o tratamento de dependência química. Então essa lei é importante sim para o tratamento. Então nós temos agora do Brasil colonial, que tinha problemas lá no século XVI, de drogas, nós tínhamos lá aquelas drogas que eu mostrei para vocês, que já traziam problemas para a área da saúde, inclusive para a segurança pública, por isso a necessidade de criação de uma polícia mais eficiente e de leis mais eficientes. Nós tivemos agora, 2 anos atrás, uma lei, né, uma alteração da lei de 2006 para tratar de questões de internação, cara. E eu vi muita crítica na internet, muita crítica, claro, né,
ao presidente, sem questões políticas aqui, eleitoreiras, mas falando que foi um tremendo retrocesso ele mencionar lá no artigo 23A, parágrafo 3º, a internação, parágrafo 4º, a internação involuntária. Onde já se viu? Que absurdo! Cara, só quem tem um filho usando droga que sabe. Só quem tem um marido usando droga que sabe. Só quem tem um pai usando droga que sabe. Só quem tem uma mãe que acorda 6 horas da manhã, está com um copo de cachaça na mão, 4 horas da madrugada está dormindo abraçado com um corote. Você chega em casa em 5, 6 frascos de corote vazio. Só um familiar que passa por uma situação dessa sabe a importância dessa lei. O resto, para mim, é enfeite, cara, é pura alegoria. Então, estamos tratando de questões sérias, que é o acolhimento e tratamento agora, baseado no padrão de uso de uma sociedade que não tem responsabilidade com as drogas, que trata com descaso questões importantes como o uso medicinal da maconha, que trata com descaso uma Cracolândia, por exemplo, uma sociedade hipócrita que não oferece soluções, porque lei não é feita para resolver problemas. Lei é feita para criar problemas para quem as desobedece. Só isso. Então, não vai. A pessoa não aceita o problema que essa lei me causa. Eu vou fazer o que eu quero, ponto final, acabou. Agora, nós estamos falando de vidas, de pessoas envolvidas com o consumo de droga, que não encontram solução para o seu problema e que muitas vezes recorrem ao Estado e o Estado não oferece solução. Aí você vai fazer uma internação, aí o cara quer fazer um boletim de ocorrência de sequestro contra você. Nós tivemos um caso de um amigo conhecido, recém-conhecido meu, que uma família estava com um problema, cara, de inventário, de uma herança. Sabe o que os caras fizeram? Contrataram a empresa dele para internar o cara à força. Aí o pessoal da empresa foi lá, grudou ele, pegou, botou ele na ambulância e levou para a CT deles. Chegou lá, fizeram o teste de doping e não constava a substância. Aí pegaram ele, fizeram um laudo, passaram para o psiquiatra, não tinha intercorrências. E ele falou, mas eu não uso. A questão é essa, assim, sabe? O pessoal ficou naquela, pô, eu fui contratado, e agora? Aí vocês vão entender de quem é a responsabilidade. É do dono da CT, é do motorista da ambulância, é da equipe que contratou. Quem ficou com a responsabilidade disso? E vocês vão ver que essa lei fala direitinho de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é da família. A família que contratou. Por que a família contratou? No caso, contratou com dolo. Contratou com mentira. Distorcendo fatos para que a empresa contratada fosse assim, surpreendida com um inquérito policial. Porque isso é um inquérito policial, mas está se defendendo. Porque a responsabilidade é da família. Está aqui escrito na lei. E vocês vão ver. É a família que autoriza a internação e é a família que decide até quando o acolhido deve ficar na comunidade terapêutica. A lei fala sobre isso. Quando eles acharem mais conveniente, o prazo de 90 dias. Quer renovar, renova. Se não quiser, retira. Se quiser retirar, antes tira. Mas quem cuida disso? Quem administra isso? É a família. Então a empresa é tão vítima quanto o rapaz que foi acolhido. Por causa de uma manobra da família. Então a responsabilidade de quem é? Da família. Não do contratante puramente, porque não é qualquer um que pode contratar. Eu quero que interne aquele rapaz ali na rua. Vou pagar, você vai lá e não. Você é o que dele? Eu não sou nada. Então não pode. É ilegal. Então é um proibimento ilegal. Não posso. Porque agora estão bem definidas as regras do jogo. E a gente vai falar sobre isso. Internação voluntária, internação involuntária, essas duas são tratadas pela lei. Essa aqui sempre existiu. Internação compulsória sempre existiu. Só uma decisão judicial, vai internar, quando final acabou.
Não tem nada a ver com a lei. Tem mais a ver com o Código de Processo Penal, que isso é do juiz, se o juiz achar que deve, ele vai mandar e ponto final, acabou. Eu entro lá com pedido de interdição, eu entro lá com pedido de acolhimento, o juiz fala, não vou fazer, ponto final, ele faz, interna. Mas isso não tem nada a ver com a lei, isso é processo penal do juiz. Próximo. Lei 11.343 de 2006, alterada pela Lei 13.840 de 2019, artigo 23. Aqui está no meio. Do 20 ao 26 é o que nos interessa. Do 20 ao 26. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada. Deixa eu tomar uma qualidade. Então, vamos lá. No capítulo 2, trata das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. São considerados 2 tipos de internação. Internação voluntária, aquela que se dá com consentimento do dependente de drogas. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou, na absoluta falta destes, de servidor público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos, integrantes do SISNAD, que é do Sistema Nacional de Drogas. Aí já me excluiu, falou, com exceção de servidores da área da segurança pública. Eu, policial civil, funcionário da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu não posso internar. Não, mas eu preciso ser internado, vou lá interno, cara, porque aí já vão falar que eu sou, né? Não pode, polícia não pode internar, né? A polícia tem que agir no rigor da lei. Então, vamos lá. Próximo slide. A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante, do próprio acolhido, de que optou por esse regime de tratamento. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Ficou meio vago, né? Da pessoa que deseja interromper o tratamento. Porque é meio complicado. Vamos supor, eu vou fazer a minha internação. De quanto tempo é a internação? 6 meses. Então eu vou me internar, eu quero me internar e eu vou pagar. Aí eu fico lá uma semana, cansei, vou sair. Aí chega uma coisa, mas você contratou um serviço de 6 meses. Não, mas eu não quero mais. Vou embora. Quais ferramentas que você tem para essa pessoa que decidiu isso? Né? É bem complicado. As ferramentas que você tem é um trabalho terapêutico, é um trabalho de assessoria psicológica que você presta, de convencimento daquela pessoa de que aquele lugar é importante para ela e que ela tem muito, que a estrutura tem muito a oferecer para ela e que se ela continuar, coisas boas surgirão na vida dela. É essa estratégia que você tem para manter essa pessoa lá dentro. Vamos lá. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. A família ou o representante legal poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Aqui é a família responsável
pelo tratamento e pelo cumprimento do contrato. Ok? Não cabe a decisão ao acolhido ou outra pessoa. Como está escrito lá, qualquer pessoa interessada, chega lá, a esposa do cara fala assim, não, eu quero tirar ele. A lei fala, pessoa interessada, qualquer um pode tirar de lá. Não precisa nem ter contrato matrimonial, nada. Nem união estável. Está falando qualquer pessoa interessada. Ela vai tirar ele. Fica bem vago, porque afinal de contas o tratamento é voluntário. Agora a gente está falando de tratamento involuntário. Aqui está falando, apenas a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Melhorou. Determinação judicial aqui, vamos lá. Internação compulsória. Essa aqui a gente está falando que sempre existiu. Isso aí é o critério do juiz. Determinação judicial que atende ao Código Processual Penal. Ponto final, acabou. Quer, não quer? O juiz vai querer, não. Quem tira? O juiz. Quem põe? O juiz. Às vezes você é obrigado a acolher o cara sem você não quer, mas o juiz determinou, você vai ter que acolher. Tem muita clínica, muita comunidade de adolescente aí acolhendo assassino, traficante, por decisão judicial. O cara está tirando onda da tua cara lá e você não pode fazer nada porque você está cumprindo determinação judicial, cara. Muita comunidade aí que está acolhendo menor infrator porque o cara fumou uma maconha de vez em quando e cometeu um crime e estava doidão. E isso é complicado para todo mundo. Porque o lugar dele não era na comunidade terapêutica, o lugar dele era lá na Fundação Casa, cumprindo sentença judicial de reclusão de adolescente. Ok? Do plano individual de atendimento. O atendimento ao usuário dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por parte da equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e elaboração de um plano individual de atendimento, PIA. A gente vai falar sobre isso. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiária à elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo o tipo de droga e o padrão de uso e o risco à saúde física e mental do usuário, dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Próximo. Padrão de uso, tipo ou tipo de drogas, quantidade de drogas, tempo de consumo de drogas, como obtinha drogas, se alguém da família usa, se já esteve internado, isso tudo tem que dar na ficha de acolhimento dele. Risco à saúde física, risco à saúde. Se ele oferece risco à saúde física dele próprio, risco à saúde mental dele próprio, risco à saúde física dos familiares ou conviventes, risco à saúde mental dos familiares e conviventes. Tratamento. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado por uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas como serviços de assistência social e em etapas que permitam. Próximo. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Então, vai falar primeiro de prevenção, é gradual. Primeiro vai falar de prevenção, orientar-se por protocolos técnicos definidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário dependente de drogas com abordagem preventiva e sempre que indicado ambulatorial. Aqui já está crescendo. Primeiro era só prevenção, agora já vai ser tratado no hospital dia, vai ficar lá passando o dia, à noite ele vai embora, como tem no CAPS AD, vai ficar lá de dia e vai sair ambulatorial. Vamos lá. Preparar para a reinserção social, significa que ele já está o quê? Acolhido. Se você vai preparar ele para a reinserção social, significa que ele já está acolhido. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individual
individualizada e aqui é posterior à sua internação. Já está preparando, já saiu, olha, presta atenção. Aqui é preventivo, aqui é ambulatorial, aqui já é acolhido e aqui já é em recuperação na rua. Acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS e SISNAD de forma articulada. É ele que vai fazer, é ele que quer, é ele que tem o direito de fazer. Então aqui já está na rua. Pelo SUS, Sistema Único de Saúde, SUAS, Sistema Único de Assistência Social e o SISNAD, Sistema Nacional de Drogas. Quando se dará a internação? A Lei 11.343 de 2006, alterada pela Lei 13.840 de 2019, no seu artigo 23A, parágrafo 6º, diz: a internação, em qualquer de suas modalidades, voluntária ou involuntária, só será indicada com os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Para que se aplica a lei? Vamos lá. Quando a gente falou de tratamento, então agora vamos voltar um pouquinho. Eu falei de tratamento assim, o que a lei fala, né? No prisma, na ótica policial. É claro que eu estou falando tudo da ótica policial. Eu sou policial. Eu não sou um funcionário da saúde ou da assistência social. Esses padrões que eu disse para vocês, essas normativas, esses artigos e parágrafos que eu citei para vocês, são a tinta preta no papel branco que eu tenho que obedecer, que eu tenho que analisar. No caso, inclusive, de uma fiscalização, eu preciso estar ciente desses fatos. Quem está montando uma comunidade terapêutica, quem está desenvolvendo acolhimento, tem que estar ciente desses fatos. É claro que existem outros órgãos de fiscalização, mas eu, como policial civil, tenho que acompanhá-los. E eu tenho que saber se o que eles estão fiscalizando é o que a lei pede ou se está sendo arbitrário. Por isso que eu preciso ter conhecimento dessa lei. E a lei serve para ser aplicada. E para que se aplica a lei? A lei deve ter por objetivo o bem da comunidade, a qual se destina. Tomás de Aquino, que viveu de 1221 a 1274, define a lei como uma determinação da razão em vista do bem comum, promulgada por quem tem o encargo da comunidade. E nós temos a determinação, é uma ordem, e não um simples conselho. A lei não é um conselho, a lei serve para ser cumprida, existe para ser cumprida. Então, tanto no que nós vimos sendo o desenvolvimento da necessidade de que leis fossem criadas para harmonizar a sociedade, que vem sendo prejudicada pelo comportamento, pelo padrão de uso de dependentes químicos, vem sendo prejudicada os familiares, as pessoas do seu convívio, seus vizinhos, e com o transporte fácil que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, carro, moto, inclusive nos bairros adjacentes, nós temos dependentes químicos causando problemas em outros municípios, em outros estados. A mobilidade é muito grande, então o estrago acaba sendo muito grande de uma pessoa viciada em drogas, uma pessoa com comportamento de uso e abuso de dependência química. Muitos usam a expressão adicto, mas essa expressão ela é considerada um adjetivo ruim, pejorativo. É como se você chamasse uma pessoa contaminada pelo vírus HIV de aidética, ou um cara que tem deficiência de mobilidade, chamar ele de aleijado, né? Então, nós temos uma literatura riquíssima, mas que estabelece que todos aqueles que têm problema com droga é chamado de adicto. Eu evito a expressão para que a gente possa usar mais o dependente químico
ou o usuário compulsivo, ou a pessoa que abusa das drogas, tudo bem? Para que a lei seja cumprida, deixa eu ver o meu horário aqui, 11h20, acho que eu acelerei demais essa palestra, acho que fiquei com medo de... Está acabando já? Não, então já está acabando, mas a gente tem mais 40 minutos praticamente. Aqui as perguntas. Tudo bem? Surgiram perguntas, a gente vai conversando, beleza? Então vamos lá. Para que a lei seja cumprida, existem órgãos de fiscalização. Nós temos a Vigilância Sanitária, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos órgãos de fiscalização e nós temos a população. A população também é um órgão de fiscalização. O que acontece muito é assim, você vê muitas comunidades terapêuticas sendo fechadas. Isso é uma crítica que eu faço, que é assim, existem arbitrariedades gigantescas. Quando você tem um órgão de fiscalização, seja ele qual for, o que acontece? Você chega lá e vê, por exemplo, faltando documentação de um acolhido. Aí o órgão de fiscalização chega lá, já chama a polícia, já manda fechar tudo, já lacra, já chuta todo mundo lá de dentro, já devolve para as famílias, tem cara que nem família tem, vai morar na rua. Não é assim que as coisas funcionam. Para isso, o órgão de fiscalização, ele é, como diz o nome, ele é um fiscalizador. Ele vai apurar o problema, ele vai constatar uma deficiência. Se ele constatar uma deficiência administrativa, ele tem que orientar, na persistência ele tem que notificar, na insistência ele tem que multar e comunicar os órgãos competentes, que inclusive a Polícia Civil. No caso de crime, quando é simplesmente saúde, família, questões cíveis, aí é diretamente com o Ministério Público. Mas se você entrou numa clínica, não constatou nenhum crime, você não vai precisar da Polícia Civil para nada. Se você entrou na clínica e constatou, o órgão de fiscalização entrou numa clínica e percebeu que está faltando prontuário, está faltando PIA, né, que agora é lei. Faltou o PIA, você está correndo, transgredindo lei. Faltou planejamento individual, você está correndo na lei. Então eu vou chamar a polícia. Não. Qual é a sanção para isso daí? Se você for lá no artigo 33, está escrito lá: prisão e multa para quem for pego traficando droga. Mas qual é a sanção para quem, por exemplo, não fez o PIA? Porque o PIA é lei. Você está lá na lei, agora você tem que fazer. Mas se você não fizer, a Vigilância Sanitária vai chamar a PM, vai parar lá na tua porta, vai invadir o teu... vai prender todo mundo, é assim que tem que fazer? Não. Inclusive, se fizer isso, é abuso de poder. Cabe o indiciamento por parte da equipe fiscalizadora. Muitos proprietários de CTs não fazem, mas não é assim que as coisas funcionam. Quando que a polícia tem que agir? Quando for constatado crime ou quando houver determinação judicial. O órgão de fiscalização entrou lá dentro e pegou um cara amarrado, com corrente, dentro de uma sala, dentro do canil, preso. Aí, agora a gente tem crime. Então sim, agora a gente tem como a polícia tem que trabalhar. Aí não é só mais uma atuação, não, aí já é crime. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, se tiver acolhido menor de idade, junto com outros acolhidos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é muito razoável e cabe um flagrante. Mas isso vai fechar o CT? Não vai fechar. O problema tem que ser levado ao conhecimento da polícia, a polícia tem que fazer um inquérito policial, esse inquérito policial tem que acumular provas, o delegado tem que fazer um relatório, encaminhar para o Ministério Público, o Ministério Público vai tomar ciência desse crime, vai apurar os fatos e vai denunciar para o juiz que vai tomar providências. E aí sim, se o juiz fala, vamos fechar, vai ter que fechar.
Aí pode o Ministério Público, a Rota, a Polícia Civil, Garra, Boy, GER, pode o FBI, a NASA, aí sim, porque afinal de contas é uma determinação judicial, mas a mera constatação, não. Seria mais ou menos como pegar uma pessoa, pegar um carro, vamos supor, eu estou com o meu carro está com licenciamento vencido. Aí a polícia militar para, constata que meu licenciamento está vencido e me prende por causa disso. Isso é um abuso de poder. Aí eu estou transportando um menor sem a documentação exigida. Mão para a cabeça, tenta no chão. Não é assim que as coisas funcionam. Eu estou dirigindo alcoolizado. Existe a multa, o encaminhamento para o delegado. E se ele não cometeu nenhum acidente, não machucou ninguém, provavelmente o carro dele vai ser apreendido para posterior entrega para condutor capacitado, habilitado, e ele vai responder o inquérito, mas vai responder em liberdade. Ele tem esse direito. Então, temos que tomar cuidado com algumas arbitrariedades. Okay? A polícia, ela investiga, a Polícia Civil, ela investiga crime. Questões administrativas, para isso tem a prefeitura, os órgãos competentes, ok? Eu acho que esse é o último slide. Tem mais um? Quero deixar aqui os meus agradecimentos, tá? Me colocar à disposição das perguntas. Eu vim em nome da Polícia Civil. Se eu falei alguma coisa que entrou em conflito com alguma informação que vocês tenham, eu quero dizer que eu não sou funcionário da saúde, não sou funcionário social, eu sou mais pitbull, né? A minha função é ir para cima, caso esteja em desacordo com a lei. E se nós formos acionados, nós deixamos de apurar aquilo que nos foi dito e vamos apurar questões criminais importantes, relevantes, que estejam ali inseridas no contexto da lei, da nova lei 11.343, alterada pela 13.840, ok? O pessoal está se armando, eu estou com medo já. O negócio vai ficar feio, mas eu me comprometo a fazer o melhor, tudo bem? Ele é policial, né? Já está me escutando, peraí. Muito obrigado, meu nome é Alexandre Dourado, sou investigador de polícia. A minha formação pela Narcóticos, pela DIS, membro do SEAD, que é o Serviço de Educação e Atenção às Drogas. E estou me colocando à disposição para perguntas fáceis, perguntas difíceis, hard, eu vou deixar anotado e depois eu respondo, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado. Vamos lá, vou ficar aqui. Oi? Ele vai ficar com o microfone aqui. Esse aqui não vale. Esse aqui não está aparecendo? Som. Então nós vamos fazer assim, vou pedir que compõe a mesa. Esse aqui é o que está pegando, né? Ele vou te arrumar. Isso. Som. Aqui, nós temos aqui agora na mesa, ao lado do Dourado, nós temos aqui, quero que ela se apresente também, que é importante que ela se apresente, pois ela vai estar hoje contribuindo também. Por favor, a palavra. Bom dia ainda, né? Eu sou a Bianca, eu sou uma das diretoras, né, do Grupo Kairos, de uma unidade feminina aqui em Juquitiba, e a gente vem fazendo um trabalho aí dentro desse grupo de mulheres, né, que até então era um grupo mais predominante, homens usuários, independentes, e agora a gente tem notado que tem crescido bastante o grupo de mulheres. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí para poder tentar resgatar, né, e fazer um tratamento adequado também para esse grupo que não era tão visado. Muito bom. Seja bem-vinda, né, a Bianca, que sempre está acompanhando a gente nas redes sociais, mas hoje disponibilizou seu tempo para estar aqui conosco. Muito bom. O Éder, nosso vice-presidente, que está aqui representando o Comad, também o Projeto Kairos. E quero deixar então as perguntas abertas.
Quem vai começar a fazer perguntas para, então, o Alexandre Dourado? É que comece? Tá, olha só. Então, Alexandre, como eu já falei, a gente vem notando que o grupo feminino vem crescendo muito dentro dessa compulsão, desde o álcool a todas as outras substâncias que até então não eram muito utilizadas por nós mulheres, né? Então eu quero entender qual que é o método efetivo que você acha que o governo, que a polícia, que os familiares têm que abordar para que esse grupo, né, regrida, porque ainda hoje na sociedade a mulher, até dentro da família, ela é a maior responsável por educar, por cuidar do lar, por cuidar do marido, enfim. Então, uma vez que ela vira uma usuária compulsiva, qual que é o método que você acha que tem que ser efetivamente abordado em palestras, conscientização, até em escolas, enfim? Porque tem crescido bastante e a gente está vendo uma sequela. São filhos que estão crescendo nesse ambiente, são esposos que não estão sabendo muito bem como lidar com isso e mães que estão um pouco perdidas, porque as meninas têm iniciado dentro desse mundo desde 14 a 15 anos, assim como os meninos também, mas não é um público tão alto assim, né? Bom dia, Bianca. Bom dia, Weder. De fato, não só o público feminino tem demonstrado aí um aumento significativo no consumo, né? E não só no consumo, mas no abuso. Mas nós também temos no grupo entre jovens, crianças e adolescentes, está crescendo muito. E os homens também nós temos um crescimento considerável. Eu atribuo isso, eu posso dizer sem medo nenhum de errar, que nós temos questões culturais ligadas, nós temos incentivo da mídia, nós temos incentivo da indústria fonográfica. Não quero ser preconceituoso, não quero ser determinista, mas nós percebemos que nós percebemos algumas músicas estimulando o consumo de álcool, nós temos algumas músicas inclusive estimulando a sexualidade infantil, nós temos algumas músicas estimulando o consumo de drogas. Não só a música, mas os artistas, os compositores, e isso interfere diretamente, isso impacta diretamente na cultura. Nós temos também um pouco da perda dos nossos referenciais de família, que isso tem se mostrado muito claro, né? Eu não posso dizer que é meramente o grupo feminino que está abusando das drogas, eu diria que no contexto geral todos. Mas sim, nós temos mães aí perdidas, nós temos mães que largaram suas famílias para adotarem comportamento de rua ou estarem em situação de rua. Nós temos filhas que saíram de casa muito cedo. Eu acho que, assim, a minha opinião pessoal, essa situação está só se mostrando. Essa situação vai piorar muito, porque nós temos cada vez menos interferência da justiça, nós temos cada vez menos interferência da polícia, nós temos cada vez menos interferência da própria sociedade, que paga um preço muito alto por isso. E se você fala hoje, por exemplo, se faz palestra, se você tenta mostrar que esse não é o caminho, que essas mulheres estão se perdendo, estão usando droga, estão deixando valores familiares de lado, você ainda vai enfrentar preconceito. Porque se eu vier aqui e falar assim, não, a mulher tem que se tratar para retomar o seu lugar na família, vão me chamar de machista. Então,
claro que isso é uma decisão individual. Trocar a sua vida, trocar o seu lugar na sociedade por uma porção de drogas. É uma decisão pessoal. O que, na verdade, está acontecendo é que não existe nenhuma força que ajude essa mulher a decidir ficar em casa, decidir assumir o seu lugar como mãe, como esposa, assumir o contexto familiar. Não existe nada que subsidie esse pensamento. Você não vê. Durante a pandemia agora, nós vimos, por exemplo, os professores que estão ensinando os seus alunos, os que podem, os que têm acesso ao celular, estão ensinando pelo EAD, o ensino à distância, e contam com as mães. E aí, quando a mãe não consegue ajudar a criança, aciona-se o conselho tutelar. No município onde eu moro, que é em Juquiá, tiveram que aumentar a frota do conselho tutelar, porque o negócio se tornou alarmante. As mães não estão preocupadas em criar seus filhos, mesmo aquelas que não consomem droga, estão envolvidas em outros projetos que não sejam sua família. E quando você tem um contexto cultural desse, a inserção da droga, então você acaba perdendo o controle totalmente. Então, eu acho que a resposta seria: nós temos cada vez menos a interferência da justiça e nós temos cada vez mais um incentivo cultural empurrando as mães em direção às drogas. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o Ed, fazer a pergunta. Oi, tudo bem? Está saindo bacana, hein? Vamos lá. Ô Alexandre, em cima da pergunta que a Bianca fez, é importante assim, frisar que a cultura, né, da mulher na droga. Vamos voltar no tempo aí, entre 1940, 1950, 60, 70, a cultura inserida aqui no Brasil, né, literalmente assim, era que a mulher era feia, né, a mulher que bebia, né, era feio ver uma mulher no bar, né, aparecia imagens assim, que estão com taças de vinho, de champanhe, né, as coisas foram mudando com o decorrer do tempo, né, hoje é normal ver a mulher, né, num bar com as amigas, né, fazendo aquela confraternização com cerveja, com as bebidas da sua escolha, normal. Vamos lá falar da droga ilícita, né? Raramente se via uma mulher fazendo uso de uma substância, que é a maconha, que vocês estão falando aqui hoje. Tinha-se, a própria mulher era criada com esse nível cultural de que era vergonhoso, de que não era vergonhoso fazer, o homem até usava, achava que era descolado, e para a mulher era quase que uma ofensa, né? Imagine assim, então, fazer o uso de outra droga, como a cocaína, o crack, esse tipo de coisa. As coisas foram mudando do ano 2000 para cá, né? Ficou assim, até por incentivo cultural, como você disse, né? De músicas, de filmes, da sociedade no todo, e que a mulher ficou normal, o famoso direitos iguais. O homem pode, eu também posso. O que o homem faz, eu também faço. Então, assim, a minha pergunta para você agora, como policial, como prestante, como é esse índice? Porque, assim, sabemos nós que estamos envolvidos no meio ao tratamento da dependência química, que nós também fazemos trabalho de prevenção e também tratamos quando existe problema, né? Que estamos envolvidos e através de relatos, nós sabemos que o homem, ele aquela coisa que você falou, comportamento que influencia no meio, ele faz o famoso corre dele, né? Para conseguir a droga, né? Furtos, pequenos delitos, manipulação, tá? A mulher se caracteriza, ela tem a dificuldade de banalizar o seu próprio corpo, a sexualidade, né? Então, para assim atribuir o uso de substância, com que tendência isso cresce dentro de um atendimento, uma ocorrência policial, essas coisas, porque isso fica marcado na mulher no tratamento, é um trauma que fica inserido, ou seja, é mais um quesito. As pessoas me perguntam muito assim, por saber que temos unidades masculinas e femininas, qual é mais difícil de tratar? Né? Eu respondo, são coisas distintas, né? A cada 100 acolhidos,
2 ou 3, nós vamos ter que pedir para as psicólogas tratarem um trauma de um assédio sexual, de alguma coisa que aconteceu na infância, na adolescência, né? Se aconteceu na intercorrência do uso de substância, de alguma coisa nesse sentido. E a mulher, ela já chega na unidade do tratamento com tudo isso e tem que se tratar esse trauma para reinserir de volta à sociedade. Com que frequência isso acontece dentro de uma delegacia, uma ocorrência, onde a mulher chega ali e você vê aquela situação sabendo, por exemplo, ela fez o delito para manter o uso, ela estava se prostituindo para manter o uso, ela estava se colocando em uma situação de risco, levando droga para alguém dentro de algum lugar para manter o uso. Em que frequência isso tem crescido em uma ocorrência policial? Perfeito, Hélio. O que nós percebemos é o seguinte: no plantão da delegacia, nós atendemos ocorrências mais relacionadas a questões familiares. Que, embora não seja criminal, sim, familiar, o pronto-socorro da família é o plantão da delegacia. Então, nós vemos assim, a mãe que foi embora, largou o pai cuidando da criança, estamos vendo muito hoje. Nós estamos vendo, no caso de pessoas em estado de vulnerabilidade, nós estamos vendo a mulher que ela forma casal, forma um par, forma um casal na rua, porque ele oferece segurança para ela oferece a droga para ele, digamos assim, ela é uma estratégia dele, né? No caso você está falando da promiscuidade, da prostituição, muitos colocam a namorada, a parceira para se prostituir, para trazer droga para ele, sustentar o vício dele, e na impossibilidade dela fazer isso, ele vai lá e faz o que você chamou de corre, né? Para furtar. Então a gente está vendo cada vez mais essa aliança na rua, a gente vê morador de rua, a gente vê casais de rua, então, quer dizer que a mulher já está sendo mais inserida nesse contexto de rua. Mas o que nós percebemos muito no caso já em situações prisionais, instituições prisionais, a mulher se submetendo cada vez mais a levar droga lá para o interno, lá para o Rio Tucano. Então nós temos muita situação de tráfico nisso, estamos crescendo muito isso, a mulher cada vez mais sendo presa, porque tentou levar droga para dentro da cadeia, e então a gente começa a ver mais a ação da mulher nesse sentido, porque a mulher está aprendendo a se virar, né? Nesse corre que você falou, muitas vezes a mulher, o marido foi preso, aí sobrou ela, agora ela tem que se virar, como que ela vai fazer? Então não só para a droga, mas para outros recursos também, algumas resistem à prostituição, a gente vê muitas mulheres catando reciclagem, assim, lavando o carro, né? Você vê isso, você vê pedindo para passar pretinho, ou até pedindo dinheiro, pedindo esmola. Algumas resistem a isso, mas a gente sabe que quando ela está ali sob efeito de uma substância que causa obsessão e compulsão, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar nesse nível. Eu não posso, de forma alguma, negar que transtornos que nós estamos tendo hoje, nós não tínhamos há um tempo atrás, como, por exemplo, o abandono da mulher, a mulher abandonando o seu lar. Nós tivemos um caso recente na delegacia, em que 2 crianças andaram 8 quilômetros para chegar na delegacia, sentaram no banco, 2 meninos, um de 12 e um de 8, 2 irmãos, sentaram no banco da delegacia e ficaram olhando assim para os policiais e não sabiam o que falar. Aí até que o pequenininho falou assim: eu estou com fome. Aí, pera um pouco, o que está acontecendo? Como a gente tem bastante gente aí na delegacia, tem umas pessoas maravilhosas lá, uma das minhas parceiras de trabalho ali, colegas de trabalho, como assim está com fome? O que está acontecendo? Ah, não, porque meu pai fugiu de casa, minha mãe também. Meu pai saiu de casa, deixou minha mãe cuidando da gente, minha mãe também foi embora. Deixou a gente lá, a gente está 3 dias sem comer nada. O cachorro está com fome, eu estou com fome, o gato já foi embora. Aí, tipo,
Isso me pegou de surpresa, porque eu tenho 22 anos de trabalho policial e foi a primeira vez que eu vi isso. Então, você já não tem mais aquele perfil da mulher guerreira que acontece o problema, ela fala, não, eu vou pegar meus filhos é em Brooklyn, né? Não sei se vocês viram esse filme, mas da Julia Roberts, sensacional, da mulher guerreira, cara. Da mulher que vai enfrentar e está diminuindo. Isso na periferia é cada vez mais comum, a mulher está desistindo. E é muito mais confortável e reconfortante você ir para uma mesa de bar, onde ali você vai ser conhecida como a mulher de garra, de fila, a que bebe mesmo, a que se arrebenta mesmo, a que se destrói mesmo. Essa aqui se destrói mesmo, tem gente, ela é a alegria da festa. Dança pelada em cima da mesa. Ali ela é alguém, ela é uma super heroína na mesa do bar. Mas na família ela é só mais uma. É a bobona que ficou para trás quando o outro fugiu com a novinha. É a bobona que fica em casa quando o outro está se divertindo lá na 17. É a bobona que fica em casa lavando os pratos enquanto o cara está jogando sinuca no bar. E a mulher está se cansando disso. O homem não percebe, a mulher está se cansando disso. Então, quando ela chega lá na festa, na biqueira, no point, né, do consumo, ali ela tem uma identidade. Ali ela é reconhecida de alguma forma. A tiazona, né? Chegou a tia louca. Oi? A descolada. E ali, isso para ela estava sendo reconfortante. Melhor do que ficar em casa lavando louça. E nós estamos percebendo isso, infelizmente, hoje, no contexto geral, mais uma coisa que eu afirmo, sem o menor medo de errar, é que a pessoa certinha é considerada boba, tonta. Enquanto aquela que faz tudo errado é considerada a bambam. Então, como tudo está sendo trocado, todos os valores estão sendo trocados. Isso alcançou nossas famílias, alcançou nossas esposas e está alcançando nossas mães. Bem colocado as palavras do Dourado. Hoje assisti de manhã um vídeo do Mário Sérgio. Ele dizia assim que a geração de 60 ela conseguia levar as coisas, 70 mas se levantava. A geração de 90 ela já, que dor, né? Já de 2000 para frente já começa a chorar, chama o SAMU, que qualquer pancadinha a gente não aguenta, né? E isso porque não é que a geração é mais frágil, é que a cada tempo vem sobrecarregando outros. Uns deixam de assumir seus papéis e aí as gerações vão ficando assim sobrecarregadas. É só um comentário acerca disso que eu também acho muito pertinente, mas eu tenho uma pergunta interessante, também junto com as que colocaram aqui, acerca do nosso município. Você falou que Juquiá tem isso, eu acredito que Juquitiba também deve ter bastante dessas situações. Mas, uma vez em discussão com o Comad, nós entramos num debate acerca de por que não a Casa de Leis discutir de uma certa forma e trazer para nós uma lei de fato que trouxesse uma direção para as comunidades e para o tipo de acolhimento, né? Acho que definir os papéis as quais hoje executam no município. Nós temos aí o Conselho Tutelar, que quando o MP manda envelope ou manda um e-mailzinho, né, a gente já fica meio tremendo, a gente sabe como é que é o MP, né? Mas nós temos que responder rapidamente. Eu, como vigilância sanitária, também eu visualizo a grande dificuldade de pessoas que estão infiltradas no meio de pessoas sérias e acaba-se, na hora do tiroteio, a gente acaba atingindo pessoas que querem fazer um bom trabalho e, infelizmente, aquelas que não querem fazer um bom trabalho, elas acabam se esquivando por causa da sua expertise, né? Como diz na Bíblia, né, que os filhos da luz deveriam ser mais espertos que os filhos das trevas, que os filhos das trevas são muito mais astutos, né? Então, eu acredito assim, qual é o caminho a partir dessa lei de leis? Por quê? Nós vamos ter um grande conflito de interesses quando a gente fala sobre o tratamento e sobre a legalização. Você, como policial investigador, vocês sabem que não é simplesmente lá o local de venda de uso de drogas, chegar assim, está preso vocês. Ele vai pegar, vai chegar na delegacia e daqui a pouco ele vai ser saído porque não tem provas suficientes. Tem que fazer uma investigação, uma abordagem e conteúdo.
Então nós temos aqui em Juquitiba duas mãos. Uma das comunidades que querem fazer o tratamento e não conseguem, e aí eu acho que devemos ter um amparo mais da legislação sem acordos, mas que a lei pede, né? Eu acho que teria isso aí. E a segunda também uma fiscalização maior. E um plano estratégico, eu não sei como que a polícia, qual o caminho do município para, de alguma forma, tentar conter a expansão do tráfico e do uso em Juquitiba. Porque Juquitiba já não tem cultura, já não tem espaço, o pessoal fala que não tem curso, já não tem lugar. O que sobra para nós? Os bares, os sítios e as biqueiras. Eu estou a 14 km da BR, onde eu descobri que eu tenho uma biqueira lá, o Casa dos Artistas, né, que eles chamam de casa de uso e lugar de venda a 2 km da minha instituição, no meio do mato. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E eu fiquei sabendo ontem, estou há 14 anos aqui e fiquei sabendo agora, né? Então, é isso que eu queria dizer. Assim, o que nós, como cidadão, como Casa de Leis, como Poder Executivo, ou como Conselho, como estruturar? Porque senão, se a gente não deixa esse acesso chegar... Eu não tô, o Conselho e as leis não são para combater, mas justamente para ser vivenciado. Se tem uma lei, para vivenciar. Como fazer? Então, são duas perguntas. A questão da redução, do enfrentamento das leis, do uso, abuso e comércio das drogas, e a segunda seria qual o caminho mais organizado para que as comunidades, os serviços que atuam com a dependência química possam de fato trabalhar sem medo, na verdade e na lei. Bom dia novamente, Thiago. Cara, eu queria responder isso sem ser utópico. Tá? O crescimento do tráfico é inevitável. Tá? O comércio da substância entorpecente, a tendência dele ainda é aumentar, até porque o quadro que eu descrevi aqui para a Bianca é natural, a cultura está empurrando num sentido e não encontra leis, não a lei existe, mas não existe a eficiência da lei. Na verdade é o seguinte, a própria justiça, ela cria, ela mantém a lei, mas ela vai enfraquecendo o processual penal, o juiz vai tendo cada vez menos recursos para segurar, vai trabalhando a progressão, vai diminuindo a pena, vai aliviando para o criminoso, né? Então a tendência é aumentar cada vez mais, isso é inevitável, eu estou falando que vai aumentar. E por que eu digo que eu tenho medo de ser utópico? Porque, infelizmente, o crime cresce porque a sociedade é conivente, ok? A sociedade também é um órgão de fiscalização. Eu vou dizer assim, quando eu morava ali em São Lourenço, na praça tinha muito consumo de maconha. Então o pessoal ia lá, maconha. Você chegava lá para andar com seu filho de bicicleta, os caras fumando maconha. O que foi que a administração pública lá fez, os órgãos, o terceiro setor, começaram a fazer feiras, começaram a levar barracas para funcionarem, levar a criança para passear e levar a bicicleta mesmo e vamos passear, porque no fim das contas o pessoal que fumava maconha acabou se sentindo incomodado e foi para outro lugar. Deslocou, não diminuiu. Mas enquanto a sociedade for conivente com o comportamento destrutivo do tráfico, dos usuários de drogas que se acham melhores, que se acham mais... o menino se acha mais homem porque usa droga, a menina se acha mais mulher porque cheira uma cocaína. Enquanto essas pessoas forem tomando conta da nossa cidade, a sociedade não se mobilizar em ocupar esses lugares que eles estão ocupando. Eu lembro que eu trabalhava em Juquitiba, ali na sede social tem um negócio de bocha, não sei se ainda tem ali, eu trabalho faz 4 anos você daqui, mas a gente ia lá, toda tarde tinha que ia lá pegar um moleque fumando maconha. E não sei se ainda é assim, mas ali tinha muito, a gente chegava lá, o pessoal pegava até que uma hora os caras cansaram. Toda hora que vem aqui, os homens vêm embaçar, pô, a gente pegava, fazia um ato infracional lá, equiparado ao artigo 28
Lei 11.343 e enfrentar o menino no consumo da droga. Entregava para os pais, mas foi ficando tão chato, que os meninos pararam de usar ali. Pô, tem gente jogando basquete, tem gente jogando bola, tem outro andando de skate, e tem um cara fumando maconha. Ele está no lugar errado. E a sociedade tem que... mas lá estão vendendo, mas e como que vai fazer? E se eu me meter lá, os caras vão me matar, não sei o que, tal. Enquanto você tiver esse medo, eles vão ganhar espaço. Né? Por que o tráfico está crescendo? O cidadão está desarmado. E o tráfico está se armando. Na guerra ganha quem tem arma. Se a sociedade desarmada, covarde, enfraquecida, desmoralizada, for cedendo cada vez mais espaço, o tráfico vai ganhar cada vez mais. E nós temos lugares no Brasil que quem manda é o tráfico. Você não entra lá. Aí você vai fazer aquela vida na festa de 5 anos da minha sobrinha. Não, você não vai subir, no final eu volto. Você não vai subir. E a tendência, né, como esse comportamento é apreciado por muitos, né, o comportamento criminoso ele é apreciado por muitos, você acaba replicando isso em outros lugares do Brasil, até que vai chegar no quintal da nossa casa, vai chegar na rua da nossa casa, já está chegando. Então isso é inevitável. Eu estava vendo um comentário sobre esse Lázaro, né, esse rapaz que está aí dando um baile na polícia de Goiás ali, e o pessoal falou assim: se esse cara se candidatar a deputado federal, ele ganha. E você sabe que existe o risco, cara, porque o brasileiro adora esse perfil, né, distorcido. E cada vez mais está ganhando espaço o bandido e perdendo espaço o pai de família. Né? Por isso que eu falo, eu tenho medo de ser utópico, mas quem tem que reconquistar o espaço é a sociedade. Eu acredito que todos os apontamentos, as perguntas, a explanação é de suma importância para um bom desenvolvimento, seja do cidadão, seja do município, seja das comunidades, dos organismos, né? Aqui em Juquitiba nós temos 23 comunidades terapêuticas, né, que estão em processo de legalização, já legalizadas, e algumas mais também podem aproveitar esse momento para que também se apresentem, né? E o nosso investigador aqui Dourado deixou bem claro que deve se apresentar e começar a mostrar que você não está de má fé e quer fazer a diferença. Então eu espero que nós possamos hoje, ao rever esse conteúdo, ver que existe toda uma história, né? E é difícil você tirar de uma cultura da pessoa do nada, do além, e ao contrário, nós temos que dar reforço, dar mais poder, empoderar de fato as pessoas de bem, empoderar as comunidades que fazem um bom trabalho, empoderar também a polícia, porque muitos dos acolhidos que passam na nossa comunidade, eles defamam o poder, né, da justiça, seja polícia militar, seja polícia civil, seja federal, também empoderar os políticos que fazem bem o trabalho, né, eles também acabam falando e defamando, porque às vezes a experiência dele não foi tão positiva. Isso também é na igreja, isso também é na escola. Pode ser que a professora de português para mim foi maravilhosa e para você foi horrível, né? Então acho que é essa visão que nós estamos passando nessa semana que vai sempre dar de encontro com a resiliência e a importância de nós pegarmos das nossas marcas, extrair também boas coisas e bons frutos. Então aqui você tem um exemplo de que a Polícia Civil está do lado da sociedade. Eu posso falar, né, Weder, com todo carinho, que o Comad de Juquitiba tem essa atuação junto com o CONSEG, tem aqui com o nosso delegado e tem representatividade no conselho, porque nós não estamos indo contra nada, respeitando cada um com suas obrigações, cada um com seus deveres, mas como um corpo, cada um se junta e faz o melhor. Então eu acredito que é muito pertinente esse tema abordado. O Alexandre também, nós vamos depois deixar o contato, né, para que quem quiser solicitar, alguma comunidade, alguma empresa, algum município, alguma igreja que queira
Eu acredito que você faz esse trabalho, tanto no particular como também pela Polícia Civil, acredito eu, e valeria a pena que vocês também pudessem extrair desse grande homem uma grande aula de conhecimento e de experiência. Muito obrigado, Alexandre, pela sua vinda e sua contribuição. Eu agradeço a todos. Thiago, muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Meu contato, WhatsApp é 11 99603 1550. E qualquer dúvida, manda um zap lá, conversa comigo. Eu vou ter um privilégio, a honra e o privilégio de te ajudar. Deus abençoe a todos, obrigado. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Podemos deixar de falar também, Thiago, né, que o Alexandre Dourado também, hoje ele, além de ser policial civil, de ser palestrante, ele também é diretor e proprietário de uma comunidade terapêutica no Juquiá, a comunidade terapêutica Projeto Cronos, que hoje atende ali também mulheres, né, no município de Juquiá. Muito bom. Alguma palavra, agradecimento, saudação final. Bianca, falar um pouco do contato da Kairos, se quiser falar com vocês aí. Então, a gente está pensando em montar, a gente já está com um projeto há algum tempo, junto com a terapeuta da unidade psicóloga, montar um grupo onde a gente vai justamente conscientizar as escolas, fazer palestras, porque o que a gente vem notando é que tem água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Tem muito mais gente falando que usar drogas é legal e não usar careta do que gente falando que não usar é que é o bacana. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente começar a praticar isso nas escolas, palestras que é bom não usar, que você não vai ser careta, e que a mulher que não queira usar, ela não é menos mulher por conta disso. Então vai ser bem bacana, mas isso aí vai vir mais pra frente. Lembrando que a Bianca também é membro do Conselho Municipal de Drogas, representando também aqui o Comate nesse dia de hoje. Quero fazer alguns agradecimentos para fazer o encerramento. Queremos agradecer ao Frigoiano, Comércio de Alimentos, a Mercearia do Oliveira, a Panificadora e Confeitaria Princesa, o Restaurante e Lanchonete Family Food, Restaurante e Lanchonete Lazaroto, a Panificadora Estrela, a Casa de Leis, a nossa Câmara Municipal, na pessoa do presidente Francisco Vitorino, ao nosso prefeito e toda a equipe do Executivo Aires Corsato, a Rede de Comunicação Agora é Sério, a todos os membros do Comate, aqui representado pelo nosso vice-presidente também, que não falhou nenhum dia, sempre está presente conosco, a toda a equipe do Mequiacore, os seus acolhidos que participam, e não esquecer que esta ação dessa semana não é algo que vai ficar e vai parar. Após essa semana, nós já temos aqui algo muito sério, que é a discussão para uma lei de regulamentação para ACTs e também para o trabalho de prevenção nas escolas através do Comate, uma discussão intersetorial, intersecretarias, para que nós possamos fazer isso acontecer. Muito bom. Só lembrando também que a semana de conscientização é o cumprimento de uma lei, né? Do artigo 19 da Lei 11.343, nova agora. Então ela vai se repetir todo ano aí. E eu aceito o convite, viu, gente? Essa frente está crescendo. Siga-nos no Instagram, siga-nos também no nosso YouTube. E lá vai estar um vídeo para você baixar e também multiplicar isso para onde você quiser. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.